Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. O poema ensina a cair sobre vários solos, desde perder o chão repentino sobre os pés, como se perde os sentidos numa queda de amor, ao encontro do cabo onde a terra bate e a fecunda ausência excede, até à queda vinda da lenta volúpia de cair, quando a face atinge o solo, numa curva delgada e sutil, uma vénia a ninguém de especial, ou especialmente a nós, numa homenagem póstuma. Bem-vindos ao nosso programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Fernanda de Queiroz, o meu convidado Henrique Dória, poeta e amante de poesias, para nos falar da nossa poeta de hoje, Luísa Neto Jorge, poetisa portuguesa, nascida em 1939 em Lisboa e faleceu em 1989, na mesma cidade. Frequentou o curso de Filologia Romântica na Faculdade de Letras de Lisboa e viveu em Paris desde 1962 a 1970. Autora de vários guiões cinematográficos e adaptações teatrais, desenvolveu também a atividade de tradutora. Vou pedir ao Henrique para nos falar sobre esta poeta não muito divulgada, não muito conhecida, por ser realmente ter uma característica muito especial na sua forma poética de se exprimir e provavelmente ser antipática para os outros poetas. Foi uma palavra um bocadinho para começar. Não é, talvez antipática não seja a melhor qualificação da Luísa Neto Jorge. Ela era uma indivíduo muito rigorosa. E se calhar a própria tradução, as traduções que ela fez eram conhecidas pelo rigor e pela profundidade da investigação dentro da própria linguagem. E é isso que ela faz na poesia dela. Ela é autora de uma poesia extremamente rigorosa. É curioso que entre a poesia romântica, de certo modo romântica, de Herberto Helder ou de Eugênio de Andrade, o tipo de poesia que ela faz é completamente diferente. É uma poesia que se centra no rigor da palavra, às vezes buscam até um antirromantismo na própria palavra e no poema em conjunto. Portanto, ela, de certo modo, destoou de alguns dos grandes poetas do tempo dela, embora ela tenha sido, de certo modo, foi uma renovadora da poesia. Ela pertenceu ao grupo de poetas da Poesia 61, que era um grupo de poetas que publicava num conjunto de fascículos e que teve, digamos assim, um poeta falecido não há muito tempo, o Gastão Cruz, uma referência e o organizador desse grupo da Poesia 61. Nela, aquilo que se verifica é a influência das correntes estruturalistas, centradas muito na linguagem, no rigor da linguagem, correntes estruturalistas que tiveram a divulgação precisamente nos anos 60 em Portugal. Foi quando ela começou a publicar poesia, nos anos 60, portanto, começou a ser conhecida de um restrito número de poetas e de amantes de poesia, porque, efetivamente, como tu disseste, ela é conhecida de um restrito número de poetas, até porque teve uma vida muito reclusa, não é? Tu podes falar da vida dela? Sim, quando foi a Paris, ela esteve em Paris, mesmo o próprio casamento dela com o António Barona, que também o falou... António Barona da Fonseca, que era também poeta, mas um casamento que depois passou para divórcio. O António Barona, um bom poeta, depois entrou pelos caminhos do misticismo religioso,
e converteu-se em determinada altura ao islamismo. Ela divorciou-se do António Barona e casou-se com o Manuel João Gomes, posteriormente um ator, também escritor, e de quem teve um filho em 1973, o único filho. O único filho dela, o Dinis Gomes. Portanto, ela viveu pouco tempo e teve graves problemas de saúde. Ela tinha graves problemas de saúde, nomeadamente pulmonar, e morreu ainda com 50 anos. Foi a causa de morte, depois de uma vida breve como pessoa, não é? Como mulher, mas também como poeta. Henrique, quando ela esteve em Paris, ela escreveu um livro, fez uma antologia, que é o Sítio e Sitiados. Os Sítios Sitiados, que é esta antologia que eu tenho aqui, a edição, esta é a primeira edição dos Sítios Sitiados, é um belo livro, em que ela se define a ela própria. Define-se a ela própria, é uma recolha de poemas, mas uma recolha muito criteriosa que ela procurou definir, através desta recolha, a poesia dela. Aliás, ela começa por nos falar daquilo, o que é o poeta. Neste belo poema, muito conciso, ela diz: o poeta é um animal longo desde a infância. É algo, isto é, o poeta é alguém que se pretende prolongar no tempo, desde a infância. E isso é algo que é característico da poesia dela, uma tentativa de se prolongar no tempo. Isso de se definir como animal poético, através da poesia. Nesta obra, ela tem também um belíssimo poema em que ela fala dela própria. O poema intitula-se Soneto Jorge, e depois, vírgula com letras minúsculas, Luísa. É um soneto em que ela fala dela própria, faz um autorretrato. Autobiografia, autorretrato. Um poema autobiográfico, sim. E é curioso como neste poema, depois vão ver aqui, como ela, de certo modo, recria aquele que é talvez o mais belo soneto da língua portuguesa, que é o soneto de Sá de Miranda, o sol é grande, caem com a calma as aves do tempo em tal sazão, que só é ser fria. E ela recria esse poema e fala dela, enquanto que o Sá de Miranda falava diretamente do tempo, ela fala dela relacionada com o tempo, relacionando-a com o tempo. Eu vou passar a ler. Soneto Jorge, Luísa. Neto. Neto. Soneto, neto. Soneto, neto, Luísa. A silabar que o poema é estulto. O amado abre os dentes e eu deslizo. Cismos, orgasmos trema-lhe no olhar, enquanto eu, quase a rimar, exulto. Conheço toda a terra só de amar. Sem nós e sem desvãos, um corpo liso. Tenho um menstro escondido num reduto, onde teoricamente chega o mar. Nos desertos, íntimos, insuspeitos, já caem com a calma as avestruzes, ou a distância com os oásis finda, à medida que nos arcaicos leitos se vão molhando vozes e alcatruzes ao descerem ao fundo pego e à vinda. É um rigor da poesia e o ligar dela à natureza e ao humano, liga profundamente o humano, e a própria sexualidade liga à natureza. O Sá de Miranda escrevia: caem com a calma as aves, e ela escreve: já caem com a calma
as avestruzes. Isto caem com a calma. As aves são um conjunto, é um conjunto de aliterações e tem algo de romântico. E ela destrói esse romantismo, dizendo, caem com a calma as avestruzes. Isto é um antirromantismo manifesto, não é? Que é muito característico da poesia da Luísa Neto Jorge. Eu posso dizer que tenho algum afeto pela Luísa Neto Jorge e vou também confidenciar. Para além de que ela foi uma inspiradora de um dos poetas que eu admiro bastante, o Daniel Faria. Inclusive, quando o Daniel Faria faleceu em Sines Verga, um dos livros que tinha em cima do seu livro era precisamente um livro da Luísa Neto Jorge e que depois também é referenciado. E há um poema que tem precisamente o mesmo nome, que é A Magnólia. Quando eu falo de antipático, é precisamente o oposto ao que o Daniel Faria fez no seu poema Magnólia, e se deixar eu também vou com certeza. Claro, vou fazer esta exaltação, como ela chama. A Magnólia, a exaltação do mínimo e o magnífico relâmpago do acontecimento mestre, restitui-me a forma do resplendor. Um diminuto berço que me recolhe, onde a palavra se aline na matéria, na metáfora necessária e leve, a cada e onde se ecoa e resvala. A magnólia, o som que se desenvolve nela, quando pronunciada, é um exaltado aroma perdido na tempestade. Um mínimo ente magnífico desfolhando relâmpagos sobre mim. Esta experiência, esta enunciação do problema, não é? Ficou as pistas desta leitura de que a exaltação do mínimo, o mínimo entre magnífico, desfolhando relâmpagos sobre mim. Isto é quase como uma libertação. É como procurar na Magnólia uma liberdade que o Daniel Faria, que era o assunto, vê a Magnólia como uma elevação a Deus. Ele transforma um ato da magnólia, a árvore, como uma ascensão divina. Ela não. Não é? É o relâmpago, a luz que eu tenho, que eu irradio. Muito terrena. Muito terrena, não é? É mesmo o som e a palavra, desfolhando relâmpagos sobre mim. E isto é o aroma da magnólia, porque a magnólia tem um aroma maravilhoso. Não é? E a inspiração que ela devolve sobre esse contacto, não é? Essa experiência com a magnólia, é completamente diferente do Daniel. Não vou falar mais porque sentiria-me muito envolvida, até porque tem também um outro poema também, e também há vários estudos académicos sobre, que são as casas. Daniel Faria escreve sobre as casas e a Luísa também, e que eu também posso aconselhar. Claro. Porque são 14 poemas de uma beleza que ela descreve. Podes ler-nos, João? Ela descreve a sociedade portuguesa, por isso ela escreve também quando está em Paris. Ela diz que conhece melhor Portugal, não é? Fora. E há poemas que têm a ver com o papel da mulher, o papel social. Tem a ver com as crianças, a educação das crianças, que se calhar isto poderá ser com as máscaras que nós vestimos no nosso dia-a-dia. Eu estava a tentar encontrar aqui sobre as crianças, em que ela diz as crianças ao domingo podem sair à rua só para brincar. Deixa-me só, porque eu não queria... Hoje sou eu que estou mais envolvida. De qualquer forma, eu vou falar falaram os jornais diários, a sem vergonha, despe-se a desonra para o amante. Mostra sentinas, esconderijos, capas negras. Tem logo pela manhã roupa de baixo nas varandas. Isto tem a ver com o papel da mulher, na sociedade, da sociedade salazarista, em que ela nasceu e viveu. Sim, e ela também, porque ela defende as prostitutas. E nesta parte também desta leitura dela, como é que uma mulher nesta época consegue aceitar
algo que era Era inaceitável. proibido, Era proibido. era crime. Era crime, era crime. Era crime na altura. E isto, a casa fala o que os olhos lhe permite. Sim, à meia-noite, quando o vento corria nas cortinas, saíam dos cinemas. O incêndio rodeou-lhe a cintura publicamente. E a casa fala e canta. De tarde há moscas nos vidros mortos, acima do nível do mar. Sobre as horas crepitam os ponteiros, o incêndio, e tem prata nos dedos. A casa fala dos espelhos. Ela faz uma recriação da casa exatamente como a casa é, mas consegue fazer também essa tal crítica e ironia social. Neste poema, que eu acho que deviam... aconselho, porque é uma antologia belíssima, em que tem os poemas também neste CD, que é maravilhoso ouvir. Ouvir poesia é diferente de ler poesia. Nós às vezes temos que aguçar os ouvidos, e a Luísa Neto Jorge fala muito disso, aguçar os ouvidos para apurar a linguagem. A poesia muitas vezes esquece algo de extremamente importante. A poesia nasceu segundo o espírito da música. Isto é, a poesia e a música são absolutamente indissociáveis. Nietzsche já falava da tragédia. O nascimento da tragédia, segundo o espírito da música, é o título de uma das obras essenciais da filosofia de Nietzsche, em que ele contrapõe o apolíneo ao dionisíaco. E ele, vamos lá ver, a tragédia grega era poesia. Sim. Grande poesia. É isso que ela fala na poesia, música, mas a música da poesia dela já não é a música romântica, é uma música que se aproximava muito da música contemporânea, em que o atonalismo e tudo aquilo que é já uma distanciação do romântico, isso está na poesia dela. E por isso é que ela, em vez de chamar a música, chama-lhe som. É. Até aqui, na própria definição da palavra, música é algo melodioso, que tem... E ela chama-lhe o som e a grafia. São alguns dos biógrafos que a estudaram que definem bastante as palavras muito concretas e muito reais deste retrato da Luísa, não é? Pois. Vamos ouvir mais poemas dela, nomeadamente façamos esta introdução ao tempo. Façamos greve de tempo. De pulmões castos não respiramos. As folhas trágicas, veias podem cair. Fechemos os olhos dentro. Silente na rocha amarga, o sulco humilde de nós. É esta sensação de brevidade da vida e a tentativa de fuga ao tempo. Já vimos aquele poema que eu li inicialmente, o poeta é um animal longo desde a infância, ele quer prolongar-se no tempo. A poesia é uma forma, a arte do modo geral, a arte poética do modo geral, é uma forma de o homem com maiúsculo, a mulher, homem com a mulher, se prolongarem no tempo. No é isso que ela da diz. Imortalidade. De uma tentativa de imortalidade que não é? A vida não nos concede. E os poetas também nos relembram muito a nossa posição. O que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Pois, a nossa brevidade. A nossa brevidade. E eu leio também outro poema, a propósito da nossa brevidade, sobre baixo relevo. Um belíssimo poema. Dentro de um secular sossego, somos nós, a escultura da manhã. Trilhos de formigas descem no cabelo patinado de pó o coração. Tu e eu, só estátuas da manhã, não temos na mão a flor, um livro, uma espingarda, uma cadeira gasta para onde morrer. E onde o monstro gótico apunhalado aos pés. Todos os sonhos são de pedra ou bronze, não os meus de palha ou de papel. Tu e eu, baixo relevo, vendidos, tocados, expostos em vida, perseguidos pelos milionários e pelos mortos, que
que invadiram já o pedestal das estátuas. Tu e eu, elíticos de sexo, ontem gritada no teu peito, hoje secreto no meu ventre, deserdados da sombra, já sem gesto, escultura da manhã. É esta sensação de brevidade, da transformação das pessoas, mesmo a poesia é uma escultura da manhã. A própria Luísa Neto Jorge foi uma artista plástica. Sim, também uma artista plástica. Também, de alguma... Ela descreve muito o alto relevo, por isso alguém também conhecedor das técnicas das artes plásticas, não é? E eu também gostaria de falar sobre, não sei se tem conhecimento, nos anos 80 foi produzido na RTP, na série Artes e Letras, um pequenino filme da Luísa Neto Jorge, em que a própria lê o poema Fractura, e que eu gostaria também de ler. Sim, Fractura mesmo. Vamos lá ver o poema Fractura. E que também será não para fratura, reverem. mas fractura. Fractura. Despedaça e expor essas fracturas. Espiar por ela os meus amigos fechados, vários peitos, várias artérias, pela máquina, morte removidos. Escritas daninhas, pouca me sinto já para expurgá-las. Em lava a lua, riscam a lume várias páginas extremas, e um braço na tormenta salienta-se nas vagas. Frutífero, implanta-se no seio do nosso corpo escasso. Membro em viço, irmão braço, vem por dentro semear-mo. Nós que medimos a morte, não entramos de roldão desassossegado o mundo, alimentam-nos de seres menores. Neons macios controlados por ogres, bolas de sabão que em silêncio estouram. E às jazidas do sêmen, ao tenro veio da madre, século após século, retornamos. Um belo poema profundo. Fractura. É parar de termos ilusões. Eu acho que é uma poeta muito realista, não é? Vamos Sim, parar. É curioso, ela vem na sequência do neorrealismo, mas o realismo, a abordagem da realidade não é uma abordagem neorrealista, não tem nada a ver com uma... ela fosse lutadora, fosse uma mulher que pretendia lutar por um mundo melhor, mas a verdade, nomeadamente pela libertação da mulher, e em Paris ela percebeu bem até que ponto é que a mulher portuguesa era escravizada. Ela percebeu bem o que era a apagada e vil tristeza dos tempos do salazarismo, e ela viu que ela queria uma porta aberta para o mundo. E por isso ela tem a porta a porta, este poema interessante, muito bonito, intitulado A Porta a Porta. Ela utilizava estes jogos de palavras, as aliterações, são muito comuns na poesia da Luísa Neto Jorge. A porta roda ao invés da lua. A porta roda bússola enterrada ao invés dos olhos. A porta geme, é um cão noturno. A porta geme, extinta na trela da noite. A porta areia. A porta caruncho, pária de mar. A porta maré que vem e que vai, que bate e que fecha. A porta com máscara de morte. A porta sem sorte. A porta joelho na alma das portas. A porta mulher de casa de passe. A porta manchou a manhã com um grito de porta. A porta enforcada no mastro da casa. A porta por asa. A porta roda. A porta sexo. A vida toda. A porta tosca da madrugada. Pregos são estrelas mortas. A porta pregada. A porta leilão. A porta batente. A porta aranha por coração. A porta tu. A porta eu. A porta ninguém na terra pequena. A porta roda. A porta geme. A porta facho. A porta leme. É um belo poema em que as repetições, as aliterações são constantes e trazem um ritmo, uma sonoridade, um som belíssimo a este poema. É algo que não é romântico.
Não, é uma viagem quase de comboio, de trem, não é? A porta, a porta, a porta, a Pois. porta. Muito... Também uma característica do Luísa sobe a calçada. Vem Luísa, Luísa. A porta, não é? É algo muito... É material, é materialista, não há... e esse sonho, essa ilusão. E por causa da porta eu encontrei o poema realmente dos meninos, que é o poema das casas. Podiam brincar aos domingos, avançar um pouco pelo passeio, nunca atravessar a rua. Jogos, reflexos de janela a janela ou diamantes. Bater sem força as portas. Escorregar pelo corrimão o corpo inteiro e beijar as patas dos anaracnídeos e gatos. Isto era o que os meninos faziam ao domingo. Beijar as patas dos aracnídeos e gatos. Precisamente. Isso é um humor negro. O humor negro, mas as portas, eles não podiam bater com as portas. Ou eles só podiam bater as portas ao domingo. Enfim. Era uma educação muito castradora. No fundo, era a educação castradora, que era um país de brandos costumes, que era o país de Salazar. Vamos tentar conhecer o Diniz para ver como é que foi esta educação da Luísa também. Olha, estamos já a aproximar-nos do final e eu não queria deixar de falar naquele que é por muitos considerada a melhor obra dela, que são os 19 Recantos. São poemas em volta de silves. E é curioso como é que ela faz aqui uma espécie de odisseia. É uma espécie de não é caricatura, não diria caricatura, mas é um glosar de um poema épico. E isto é de uma simples volta à cidade de Silves. Ela viveu na cidade de Faro, conviveu com o António Ramos Rosa e com outros poetas algarvios. Foi um período feliz da vida dela e essa relação com o Algarve e com Silves, que é a belíssima cidade de Silves, ela fala através dos 19 recantos de Silves. Não são 19 cantos, são 19 recantos da cidade de Silves, em que ela faz uma proposição. Como no recanto 1, proposição. Como os Lusíadas, proposição, dedicatória. Ela faz isso. Proposição. Contorno-vos. Socorre-se a terra de mim para vos contornar, enquanto se gastam montanhas e a beleza se divine como um sapato na relva, e a bondade é um mar em contraluz. Vosso contorno vence o meu poder, poder que vos destoca, dinamite. Isto é uma coisa... É uma coisa que vai contra a linguagem aparentemente heroica. Ela depois fala tem uma invocação, proposição, invocação, depois a dedicatória, sobretudo a dulcíssimo amor em bruto, 20 vezes banido, 20 vezes assente, sobre o chão 20 vezes, eternas a bater com a memória no fundo do mar. E, finalmente, ela termina o poema, estes 19 recantos, com uma aproximação da morte. Recanto 19. Vejo por fim alguém morrer, que era uma pessoa a inventar uma escrita, a sorrir inventando letras para o relato de tudo, o que na neve é níveo, e do que nas letras já há de esferas a rolar, de um para o outro lado da invenção. Alguém que à hora a que estou tinha a dizer que a sua liberdade era precisa como a pata de um pássaro, pisando o solo, ou flash o amor impreciso como outro pé, ou pássaro a morrer de uma doença fosforescente, ou que ele e ela sorriam ambos nus para toda a gente, que ambos usavam o melhor sabão para a pele, ou que no seu canto, pois, cantava. Assim termina. Sempre, uma Luísa sempre imprevisível. Eu, mesmo estando a terminar, eu acho que me ousava um poema que hoje retrata... Ousa. E chama-se o poema Acordar na Rua do Mundo. Madrugada, passos soltos de gente que saiu com destino certo, sem destino. Aos tombos no meu quarto caí, o som depois, a luz.
Ninguém sabe o que vai por esse mundo. Que dia é hoje? Sou o sino sólido as horas. Os pombos alisam as penas e no meu quarto cai o pó. Um cano rebentou junto ao passeio. Um pombo morto foi na enxurrada, junto com as folhas de um jornal já lido. Impera o declive. O carro foi-se abaixo, portas duplas fecham, um ovo do sono, a nossa gema. Sirenes e buzinas, ainda ninguém via satélite. Sabe ao certo o que aconteceu. Estragou-se o alarme da joalharia. Os lençóis na corda abanam, os prédios, pombos debicam o azul dos azulejos. Quem acordou? O alarme não para, o sangue desavança, não veio via satélite. A querida imagem, o vídeo não gravou. E o bancário ajeita o seu fato. Cheio de humor, cheio de ironia. Cheio de ironia, uma visão do cotidiano. Do cotidiano, precisamente as pessoas são estranhas. Tudo se passa, a sirene toca, mas impecável, você sai na sua casa, sempre impecável, quero lá saber, não é? O que se passou. É um retrato de uma sociedade, desde 1960 até hoje, que ainda se revê muito nestas ruas e nestas ruas também no nosso Porto, que estamos em celebração. Henrique, vamos terminar. Quero agradecer imenso esta sua participação no programa Poetas do Mundo, que enriquece de uma forma realmente Eu é que tenho a agradecer, Fernanda. Diferenciada, de uma forma diferenciada. É sempre um prazer para mim falar de uma grande poeta e da grande poesia. Uma forma diferenciada de falar de poesia. Era isso que eu queria dizer, porque às vezes as palavras envoltam-nos para alguma ilusão, lá está, ou um engrandecimento da palavra, mas tem a ver com isso. É uma visão diferente da poesia, uma visão diferente dos poetas, um conhecedor e também um amante da poesia. Muito obrigada, Henrique. Vamos terminar o nosso programa Poetas do Mundo na Rádio Transforma, revista em comunidade. Fernando de Queiroz, Henrique Dório, Poetas do Mundo, Luísa Neto Jorge. Até à próxima, muito obrigada. Poetas do Mundo, a grande poesia na Rádio Transforma.